Hello, aqui é a Yandra e nesse workshop eu vou te ensinar a construir um plano de estudo completo para residência em farmácia. Esse é o mesmo plano que eu utilizei para ser aprovado na residência e é o mesmo plano que os nossos alunos utilizam dentro dos nossos cursos. Eu sei que isso é muito bom para ser verdade, mas se eu não tivesse utilizado essa fórmula e se eu não tivesse vendo vários dos nossos alunos serem aprovados nas residências usando essa mesma metodologia, eu não estaria aqui falando com você. Há algum tempo eu já venho aperfeiçoando esse método e já vi inúmeros resultados de sucesso. A minha busca por esse tipo de informação começou lá em 2011, quando eu fui reprovada na minha primeira prova de residência. Ali eu percebi que reproduzir a mesma forma que eu estudava para os conteúdos da faculdade não ia me fazer ser aprovada nem em provas de residência, muito menos em provas de concursos. E foi em meio a esse sentimento de frustração, logo que eu recebi o resultado da minha primeira prova de residência, que eu resolvi fazer diferente no próximo ano. E para isso eu tinha consciência que eu precisava ir atrás de muita informação de qualidade para não passar por essa mesma situação na próxima prova. E aí eu comecei a buscar informações sobre planejamento, comecei a investir em cursos, comecei a estudar muito sobre esse tema, planejamento de estudos. E depois de pesquisar muito, eu consegui construir um plano de estudo completo para a minha prova e comecei a me dedicar exclusivamente para colocar em prática esse planejamento que eu tinha construído. Não foi fácil, porque nunca é fácil você conseguir uma aprovação em determinada prova, mas eu consegui chegar lá. Tá, mas por que eu tô te contando essa história toda? Porque todo esse processo de reprovação, planejamento e aprovação me fez descobrir que não dá para estudar para uma prova importante que pode mudar a sua vida de qualquer jeito. E se você está pensando em fazer da mesma forma que eu fiz lá atrás, não faça isso. Pare agora e fique comigo aqui nesses vídeos, porque eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai construir um plano de estudo completo para a sua prova. Mas antes da gente começar a falar do plano de estudo propriamente dito, toda vez que eu vou estudar para uma prova importante, eu paro e penso, qual que é o meu diferencial em relação aos outros candidatos? Com certeza, a primeira coisa é ter um plano de estudo direcionado para a sua prova. Esse é um mega diferencial que pode te colocar à frente de muitos concorrentes. E a segunda coisa, e não menos importante, é ter materiais direcionados para a sua prova. Aulas e materiais com uma metodologia certeira, focada na prática de questões, podem te dar, além de agilidade e praticidade, muito mais eficiência na hora de estudar e assimilar aquele conteúdo. Então vamos começar logo o nosso workshop. Nós vamos percorrer uma jornada de 4 passos para você conseguir construir o seu plano de estudo completo para a residência. Nessa aula ainda, a gente vai falar sobre horário de estudo. Na aula 2, a gente vai falar sobre ciclo de estudo e edital esquematizado. E na aula 3, eu vou te ensinar a planejar suas revisões. Então fica aqui comigo em todas essas aulas que você vai sair daqui sabendo construir o seu planejamento completo para residência em farmácia. Por que ter um horário de estudo? Um horário de estudo é o tipo de coisa que todo mundo que estuda precisa ter, só que quase ninguém faz. Eu não sei se é por preguiça ou por não entender a importância disso ou simplesmente por não saber como fazer, mas se você está pensando em pular essa etapa, eu te proíbo. A gente vai construir juntos o seu horário de estudo e eu vou tentar deixar o máximo tangível possível para que você consiga construir um horário baseado aí na sua rotina. Se você nunca organizou um horário de estudo seu, a construção dessa tabela é o primeiro passo que você vai dar para deixar de ser um estudante amador para ser um estudante profissional. Então vamos lá, eu quero te mostrar aqui passo a passo como que você vai fazer. Nós vamos seguir 2 passos básicos para conseguir construir um horário de estudo mais eficiente. Então, o primeiro passo é bloquear e o segundo passo é decidir. Então faz isso aqui comigo, bloquear e decidir. Primeiro, a gente vai bloquear os nossos horários onde a gente não consegue estudar de jeito nenhum.
é o seu horário de trabalho, é o seu horário que você precisa cuidar dos seus filhos, é algo inadiável que realmente você não consegue abrir mão para os estudos. E o segundo passo é decidir, aonde você vai decidir dos horários livres que você tem, quais desses horários você vai dedicar estritamente para os estudos. Então, nessa etapa é muito importante que você marque esses horários fazendo um compromisso consigo mesmo para realmente seguir religiosamente aquilo que você planejou. Então, aqui você pode ver que essa pessoa, ela trabalha de 8 da manhã ao meio-dia, tem um horário de almoço e também trabalha de 14 às 18 horas. Então, esses horários aqui que estão bloqueados em amarelo são os horários que ele não vai poder estudar de jeito nenhum. Então, o que é que ele tem livre para aproveitar para os estudos? Ele tem de 19 horas até as 23 horas ou até a meia-noite, depende da disposição dele do dia, por exemplo. E também tem os finais de semana livre. Então, uma ideia legal para quem trabalha muito durante a semana é aproveitar para descontar esses horários que não estudou durante a semana no final de semana. Mas aqui dá para perceber que ele tem praticamente 4 horas ou 5 horas de estudo por dia. Outro exemplo que a gente pode conversar também é esse daqui de um aluno que está dedicando o tempo dele inteiro só para estudar. Então ele não tem nenhum horário bloqueado, nem para trabalhar, nem para cuidar dos filhos, nem para fazer nenhuma outra atividade que não seja se alimentar. Então a gente tem aqui os horários livres e dá para brincar bastante com esses horários e dá para fazer uma coisa bem legal aqui. E agora, nesse segundo exemplo aqui de alguém que trabalha 2 turnos, mas que tem o final de semana livre para estudar também e à noite, a gente vai preencher os horários de estudo dessa pessoa. Então vamos lá. Ele tem aqui de 19 até as 23 horas livres que ele pode dedicar apenas para estudar de segunda a sexta. Então, como ele já trabalha durante a semana, e possivelmente ele vai chegar bem cansado do trabalho, o ideal é que ele não estenda tanto esse horário, sei lá, até meia-noite, 2 horas da manhã. O legal é que realmente ele consiga manter uma rotina aqui de começar o estudo o mais cedo possível para conseguir também concluir, ter uma noite legal de sono. Outra coisa que essa pessoa também pode fazer ao invés de dedicar aqui o horário do café da manhã de 6 às 7, ele pode adiar um pouco o café da manhã e dedicar essa primeira hora da manhã aqui para estudar. O legal é que uma pessoa com esse tipo de rotina, se ela conseguir dedicar essa primeira hora do dia para estudar, que ela use como uma fonte de horário para revisar conteúdos que ela estudou no dia anterior. Então, quando ela for começar o estudo dela da noite, ela já vai começar por uma matéria nova, porque ela já conseguiu adiantar a revisão dela para amanhã. Então, fica bem legal se alguém que tem esse tipo de rotina consiga fazer isso. Outro horário também que poderia ser possível fazer isso seria no horário do almoço. Ao invés da pessoa tirar 2 horas de almoço, ela poderia tirar apenas uma e dedicar a outra para fazer essas revisões das matérias que ela estudou no dia anterior. Então aqui, alguém que estuda, que trabalha 2 turnos, tem o final de semana livre. E aí? Vamos dedicar o final de semana inteiro para estudar ou não? Então essa é uma pergunta que só quem tem esse tipo de rotina pode responder, mas eu diria que seria bastante interessante dedicar do final de semana pelo menos um turno para estudar, ou durante a manhã ou durante a tarde. E aí você pode escolher e tirar os outros 2 turnos do sábado e do domingo para descansar e para lazer, já que já teve uma semana bastante cansativa de trabalho e estudo. Também é importante que essa pessoa consiga tirar um tempo
para o lazer. Então aqui fica preenchido dessa forma. E aqui ela pode estender o lazer também para a noite do sábado e também para a noite do domingo. Então vamos lá, vamos preencher aqui a tabela dessa pessoa que tem o dia inteiro livre para estudar. Eu dividiria esse estudo em blocos, tá? Você pode fazer tanto bloco de 3 horas como bloco de 4 horas. Vai depender de quantas horas, no final das contas, você realmente deseja estudar. Então, se você deseja estudar 6 horas durante o dia, durante cada dia, você pode fazer 2 blocos de 3 horas. Mas se você deseja ir além e quer estudar 8 horas por dia, faça então 2 blocos de 4 horas. Então fica assim na tabela. Digamos que você quer fazer 2 blocos de 4 horas. Então você pode fazer um bloco durante a manhã, outro bloco durante a tarde, certo? E aqui você replica isso para a sua semana. Então vai ficando mais ou menos assim seu horário. Tá, André, mas eu preciso estudar de manhã e à tarde? Não, é legal que você se conheça. Então, se você é alguém que não rende muito durante a manhã, você pode estudar durante a tarde e a noite. Se você é alguém que não rende durante a tarde, que você almoça, fica um pouco letárgico e não gosta de estudar à tarde, você pode estudar durante a manhã e a noite. O legal é que você realmente divida o seu estudo em blocos durante o dia. E aí você aproveite aquele horário ou aquele turno que você não vai estudar para fazer atividades que te relaxem e não atividades que te deixem ainda mais cansado. Então, por exemplo, se você já estudou durante o dia inteiro 8 horas, o legal é que à noite você tire um horário tanto para fazer uma atividade física como também para meditar ou para fazer algo que te relaxe. É interessante que você não ocupe esses horários com atividades que vão te deixar ainda mais cansados. Aproveite esses horários para fazer realmente atividades que vão aumentar a sua produtividade no outro dia, quando você voltar a estudar novamente. Tá, André, e o final de semana? O que é que eu faço? Eu já estudei, então, 8 horas todos os dias durante a semana. Eu preciso estudar também o final de semana? Eu diria que sim, não é legal você deixar 2 dias inteiros livres sem estudar. Eu faria da seguinte maneira: eu tiraria um turno desse do sábado ou do domingo e dedicaria para revisão. Então você pode tirar um turno de sábado ou domingo para dedicar somente para revisar todo o conteúdo que você estudou durante a semana. E os outros horários do final de semana você pode tranquilamente tirar para o lazer e descansar da sua semana e recarregar suas energias para a próxima semana, certo? Então ficaria assim o horário de estudo de alguém que tem mais tempo livre para estudar do que outras pessoas que trabalham também. Pronto, construímos o nosso horário de estudo. Agora o próximo passo é construir o edital esquematizado. Você já sabe os seus horários livres para estudar. Vamos agora ver o que você vai estudar durante esses horários. Vamos lá então construir o edital esquematizado na próxima aula.